Meus amigos, kombawa, boa noite, moço. Estamos na terça-feira, já dia 1º de setembro de 2020, nosso encontro de número 88. E a aula de hoje é uma sequência da aula 86, onde nós falamos sobre sofismas de dedução, sobre as falácias. Vamos fazer um resumo. Nós já falamos sobre as falácias de indução, falácias de dedução. Vamos fazer um resumo, porque existem muitos tipos de falácias e não há um consenso, de fato, quanto à sua classificação. Muitas vezes a gente coloca em um local, ele encaixa mais em outro, então a questão é ter bom senso para discernir bem. Eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre as falácias de argumentação. Só para vocês ficarem bem ligados com relação a isso, porque acontece no dia a dia, na televisão, nos jornais, na rádio, pessoalmente, em vários locais. Então vou citar para vocês vários tipos de falácias e vocês vão identificar algumas com muita precisão. Vamos falar inicialmente daquela falácia do argumento do corvo ou da hiena, classificação minha, tá? É aquela que o sujeito vira e fala: querida, gatinha, minha linda, eu sei que você se separou, está triste, sozinha. Olha, se você precisar de alguma coisa, conta comigo, tá? Nós temos o argumento de antiquatem, ou seja, o argumento por antiquidade, é o primeiro, mais antigo. Afirmar que algo é verdadeiro ou bom somente porque é antigo ou porque sempre foi assim. Nossos avós educavam dessa maneira. Esse é o jeito certo de educar. Costuma-se ouvir com frequência também aquilo. Antigamente se batia nos filhos e estas coisas não aconteciam. Era o correto. E o pessoal coloca isso até em propaganda. A gente escuta, ouve falar que tem uma academia ali já faz uns 6 meses e de repente você vê a divulgação. Academia X, há 80 anos no mercado. Tenho certeza que vocês já viram coisas assim. Temos o argumento oposto a esse, que é o argumento por novidade. É quando a argumentação é de que o novo é sempre melhor, sem lógica de fato. Exemplo, o pessoal costuma falar: na filosofia, Sócrates já está ultrapassado. É melhor Sartre, pois é mais recente. Muitas vezes você tem um notebook muito bom, embora já seja até um pouco antigo, de repente você comprou um que era o último modelo, e alguém fala: o seu está muito ultrapassado. Está resumindo, um novo é melhor. Eu ouvi muito a colocação que o CD é eterno, as fitas cassete são coisas do passado. Eu tenho fitas cassete aqui com 30 anos e estão ótimas, o áudio é excelente. Temos também o apelo à autoridade. É aquela argumentação baseada no apelo a alguma autoridade reconhecida para comprovar a premissa. É o famoso: você sabe com quem está falando? A gente tem visto isso nos jornais com frequência ultimamente. Né? Sabe quem é meu pai ou de quem sou filho? Ainda, o presidente diz tal coisa, então certamente é verdade. E muitas vezes a pessoa quer afirmar alguma coisa para você, eu já passei muito por isso, e ela diz assim: é verdade, eu vi na televisão. Quer dizer, o que passa na televisão é verdade. Temos ainda, e esse aqui é muito importante para nós, temos consciência dele, que é o ataque pessoal. É o argumento ad hominem. Esta falácia acontece quando alguém tenta refutar o argumento de uma outra pessoa, atacando não o argumento, mas sim a própria pessoa. Então, em vez de uma contra-argumentação, uma oposição de um argumento a outro, nós temos um ataque pessoal. Ao invés de apresentar razões adequadas ou pertinentes contra determinada opinião ou ideia,
procura-se refutar tal opinião ou ideia censurando, desacreditando ou desvalorizando a pessoa que a defende. O senhor afirma ser inocente da acusação, mas como podemos acreditar num homem que teve um passado como o seu? Então, em vez de o argumentador provar a falsidade do enunciado, ele ataca a pessoa que fez o enunciado. Se foi o Alex quem disse isso, certamente é falso. Então, usar o fato do Alex ter dito algo para enfatizar que é falso só pelo fato de ser o Alex. Não pode. Ou pode, Alex? Temos também um argumento chamado de apelo ao povo ou à emoção. Esta falácia ocorre quando, por falta de razões convincentes ou pertinentes, se manipulam e exploram sentimentos da audiência para fazer adotar o ponto de vista de quem fala. O argumento dirige-se a um conjunto de pessoas, ao povo normalmente, e tira partido de preconceitos, desejos, emoções, para tornar persuasiva uma ideia ou uma conclusão para a qual não se encontram nem dados, nem provas, nem argumentos racionais. Apela-se à emoção das pessoas, não à sua razão. O princípio que orienta quem recorre a esse argumento, de que aquilo que a maioria das pessoas considera verdadeiro, valioso, agradável, é verdadeiro, valioso e agradável. A opinião da maioria toma o lugar da verdade. Esse tipo de argumento falacioso é muito usado nas campanhas eleitorais e já passamos por isso. Deu para ver isso recentemente nos Estados Unidos, também foi feito. E nós temos, inclusive, situações aqui em Poços. Nós já passamos por isso, alguns estavam presentes. Nós recebemos visitas de pessoas que disseram: querem uma academia maior só para o karatê? Querem uma academia mais central, uma academia para todos? Votem em mim. Alguns aí se lembram disso, temos até filmagem disso, temos isso gravado em fotos. Existe também um argumento que é o apelo à força, a pressão psicológica. A falácia do apelo à força verifica-se quando quem argumenta a favor de uma conclusão sugere ou afirma que algum mal ou algum problema acontecerá a quem não aceitar. Portanto, esse tipo de argumento baseia-se em ameaças explícitas ou implícitas ao bem-estar físico, inclusive psicológico do ouvinte ou do leitor, seja ele um indivíduo ou um grupo de indivíduos. De uma forma fina, fala: ou te calas ou fica sem recreio. Nós conhecemos algo bem prático, tipo: cala a boca ou te meto bala. As minhas opiniões estão corretas, porque mandarei prender quem discordar de mim. Imagino que vocês já estão imaginando várias outras situações vividas. Temos ainda o argumento que é chamado de apelo à ignorância. Esta falácia ocorre quando se argumenta que uma proposição é verdadeira porque não foi provado que é falsa, ou falsa porque não foi provado que é verdadeira. Só porque não se pode saber se algo é verdadeiro, não quer dizer que seja falso, e vice-versa. Então, olha que interessante, isso aqui o pessoal fala muito, um pouquinho diferente, com relação à arte marcial, com relação ao treinamento que a gente faz. Então, nós temos que identificar rapidinho para saber onde é que está a falha e como desmontar isso aí. Exemplo: ninguém até hoje provou que Deus existe. Logo, Deus não existe. É tão safado o argumento que a pessoa pode falar: ninguém até hoje provou que Deus não existe. Logo, Deus existe. Perceberam? Pode-se utilizar das duas formas, é muito interessante. Temos também um argumento chamado de apelo à piedade. Consiste no recurso à piedade ou a sentimentos relacionados, tais como solidariedade, compaixão, para que a conclusão seja aceita, embora a piedade não esteja relacionada ao assunto ou à conclusão do argumento. Deste argumento deriva-se também um argumento que a gente chama de argumento infantil. Então tem muito aquilo: faça isso pelos seus pais,
Ou ainda, faça isso por Deus. Temos aquelas campanhas que vão arrecadar alguma coisa. Faça isso pelas crianças. A emoção é usada para persuadir as pessoas a apoiar ou intimidá-las a rejeitar um argumento com base na emoção, mais do que em evidências ou razões. Esse tipo de falácia verifica-se muito quando alguém argumenta recorrendo a sentimentos de piedade, de compreensão por parte da audiência, de modo que a conclusão ou afirmação defendida seja aprovada. Te induz a isso. Mas convém notar que apelo à piedade ou falar ao coração não é de forma alguma um modo racional de argumentação. Isso acontece com muita frequência com alunos, quando esses querem convencer os seus professores a aprová-los e invocam razões extremamente comoventes. Quem já participou de banca já percebeu isso. O sujeito chega em você e vem com os argumentos maravilhosos, interessantíssimos. Temos também o argumento da náusea. É a aplicação da repetição constante e a crença incorreta de que quanto mais se diz algo, mais correto isso está. Vizinho meu aqui vive falando. Se Guilherme insiste tanto que a sua professora é má, então ela é. Já ouvi também muito, praticante de karatê, tudo robozinho. Encaixa bem aqui. Temos o argumento chamado de argumento da pedra. É desqualificar uma afirmação como absurda, mas sem provas. João, o ex-presidente, é acusado de corrupção e defende-se dizendo: esta acusação é uma mentira da Receita Federal. Baseada em quê? Onde estão as evidências em contrário? Um outro tipo de argumento que acontece é o quoque, você também. Consiste em admitir um erro que os outros também cometem como se fosse uma desculpa. Você escuta mais ou menos assim: mas já ouvi falar que você também já fez isso. Ou melhor ainda, o cara vira e fala: vai falar que você nunca fez isso? Você já conhece. Você também foi acusado de crime de corrupção. A gente escuta isso com frequência hoje. O argumento de ignorância do aperto consiste em utilizar argumentos que podem ser válidos para chegar a uma conclusão que não tem relação alguma com os argumentos utilizados. Tenta-se provar uma coisa diferente daquela que se trata. É através dos impostos que o governo obtém dinheiro para ajudar os cidadãos mais carentes. Dados demonstram que ainda há muitas pessoas carentes. Logo, a solução é o governo aumentar os impostos. Esse argumento não prova o que pretende, ou seja, que as carências dos cidadãos se resolvam com o aumento dos impostos. Pode ser até muito pelo contrário. Temos o argumento da questão complexa. Ocorre quando se exige uma resposta simples a uma questão complexa. Normalmente é um falso dilema. Nós temos aí um policial conhecido nosso, quando ele flagrava alguns elementos no local assim meio ermo, meio suspeito, ele chegava, já encostava os caras e questionava: vocês estão se drogando ou vocês são gays? Então os caras: não estou me drogando. Então vocês são gays. Não somos. Então está se drogando. Resumindo, fato conhecido de alguns. Né? Temos ainda a falácia do escocês. É fazer uma afirmação sobre uma característica de um grupo e, quando confrontado com um exemplo contrário, afirmar que este exemplo não pertence realmente ao grupo. Sabe aquela? Karatecas não treinam chutes aéreos. Mas eu tenho um amigo karateca que treina assim, ele faz isso. Sim, mas nenhum karateca de verdade faz isso. Falácia não ocorre se há uma justificativa para o argumento. Então é interessante observar. É aquela: nenhum escocês coloca açúcar em seu mingau. Olha, eu tenho um amigo escocês que faz isso. Sim, mas nenhum escocês de verdade coloca. Resumindo, esse é falso. Cai no outro anterior. Costuma-se colocar também como falácia as teorias, tipo teoria da conspiração. Funciona assim: um grupo antigo e secreto controla todos os aspectos da vida na Terra. Não há nenhuma prova da existência desse grupo.
E isso só acontece porque um grupo antigo e secreto controla todos os aspectos de vida na Terra, inclusive porque eles cancelam todas as possíveis provas. Apelo à consequência. É considerar uma premissa verdadeira ou falsa conforme sua consequência é desejada. Possivelmente todos aqui já passaram por isso em casa com a família. Exemplo, você tem que ser bom com os outros ou irá para o inferno. A premissa é tida como válida somente porque a conclusão nos agrada ou assusta. Muitas vezes encaixa também no argumento das emoções, no apelo à força. Aqui, por exemplo, em Minas, era muito comum o pessoal mais antigo resumir. Você queria fazer alguma coisa, ou fez, ou algo parecido, e a gente ouvia um destar. Só essa palavra, destar, deixa estar. Então seria mais assim, mais ou menos o seguinte: você vai se arrepender muito. Destar, pode deixar, você vai se arrepender, vai se ferrar bonitinho. Resumindo, era isso. Não há como um dia atrás do outro, sabe, umas coisas assim. Resumindo, tu vai se... Né? Temos ainda o apelo ao ridículo. Muito interessante, que as pessoas utilizam de várias formas, inclusive com relação a apresentações e tal, interessante. É ridicularizar um argumento como forma de derrubá-lo. Por exemplo, alguém diz, se a teoria da evolução fosse verdadeira, significaria que o seu tataravô era um gorila. Então, aí você tem uma tendência a parar de querer argumentar, defendendo a teoria da evolução. Um exemplo. Por aí vai. Então, esses aqui foram só alguns exemplos de um número incontável de falácias existentes. Usar um mínimo de bom senso, se possível, aliados a algumas bases de lógica, são os princípios fundamentais para não cair em discursos vazios, tendenciosos, que são muito comuns na nossa vida diária e na nossa velha política. Eu sugeriria a vocês que escrevessem alguns exemplos aí que possivelmente vocês se lembraram e depois até repassa para a gente, para ver onde a gente enquadra ou se coloca como um diferente destes todos aí. O que importa muito é a questão: tem alguma importância o estudo das falácias? Certamente que sim. É a defesa pessoal, mental, verbal, etc. Uma falácia, como eu já disse, é um erro oculto e uma verdade aparente. Sendo assim, o conhecimento que nós aqui estamos adquirindo poderá permitir que sejamos rigorosos na linguagem e no discurso, evitando desta forma as ambiguidades dos termos. Permite-nos, de igual modo, o respeito pelas regras de raciocínios lógicos, como também a perceber a falsidade das premissas e, assim, não aceitar raciocínios que não sejam claros quanto à sua significação. É óbvio que, falando bem particularmente para com vocês, que tem argumentos que a pessoa utiliza conosco que a gente nem desmonta na frente dela. Deixa quieto, faz o que você concorda, vaza, mas você já sabe que ali teve um problema sério. Então, nas nossas últimas aulas, aprendemos que, ao raciocinarmos, cometemos com frequência erros, porque há situações em que não respeitamos as regras de raciocínio válido. Por isso, uma falácia, como eu disse, é uma verdade aparente e um erro oculto. Quando o erro é cometido involuntariamente, chamamos de paralogismo. Do contrário, sofisma. Embora não havendo consenso entre os lógicos quanto à classificação das falácias ou dos sofismas, é frequente distinguir-se as falácias em linguísticas e lógicas. Nas linguísticas, ou verbais, ou ainda semânticas, o erro de raciocínio é resultante da confusão dos vocábulos ou ambiguidade dos termos. Nas lógicas ou mentais, o erro provém das ideias que formam o nosso raciocínio, ou seja, são derivadas de erros, quer das inferências imediatas ou das inferências mediatas. Quero ouvir o parecer de vocês. Foi familiar a alguns aí? Tudo é novidade? Teve alguma coisa muito conhecida? O que vocês acham? Familiar a maioria, viu, Shihan? Nós vivemos muito disso no nosso dia a dia,
e nem nos damos conta. Então, aquele estado de zanchim, de atenção constante, é para isso, para a gente conseguir perceber, interpretar, e depois de um tempo de prática, isso aí fica no automático, você não faz mais nenhum esforço, e chama só atenção, aquilo fica assim no seu ouvido, no seu cérebro. Poxa vida, tem uma falha aqui. E aí você sabe se é a falha de palavra, se é uma falha de ideia, você já tem rapidamente uma percepção, se estão te induzindo a uma conclusão inadequada, se é a pessoa que realmente está passando por um momento de confusão, de erro, é muito interessante. Não é, Rocha? Hoje? Com certeza. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, tá bom. Então, acrescento eu que estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui, todos com essa cara animada, felizes, muita grana no bolso, muita saúde. Tomara que isso não seja uma falácia nem um sofisma, não é verdade? Que seja um silogismo, um raciocínio lógico e coerente, uma constatação evidente. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Matashitai. Matashitai. Vida longa e próspera, muita saúde. Um abração a todos vocês. Até mais, pessoal. Bom descanso, Até mais, pessoal. Boa noite. Alô.